mas não fudeu. Fazer uma viagem como esta, de 10.000 quilômetros pelas estradas brasileiras, não é uma tarefa das mais fáceis, nem muito comum. É preciso ter uma certa disponibilidade de tempo, reservar uma dose extra de energia, convidar bons amigos e, sem dúvida, estar equipado com um legítimo 4x4. A etapa inicial desta viagem, realizada pela Land Rover do Brasil, aconteceu entre São Paulo e Rondônia, passando pelos estados do Mato Grosso. Depois de muitos anos, a Land Rover viajava novamente de forma oficial em terrenos brasileiros. Instalada definitivamente em São Paulo, a Land Rover do Brasil Limitada, subsidiária genuína da fábrica inglesa, resolvera apresentar seu veículo de forma diferente. O veículo, um Defender com motor diesel turbo intercooler, 2,5 litros e tração integral, atravessaria 10 estados brasileiros, visitando a Amazônia e cruzando as melhores e piores estradas do país. O contato com o povo e a natureza seria como um reencontro de velhos amigos. A primeira parada foi na divisa com o Mato Grosso do Sul. A vacinação contra a febre amarela aqui é obrigatória e feita gratuitamente em postos do governo. Cara, não disparou aqui. A equipe, formada por 3 jornalistas e um técnico, teria uma árdua tarefa a cumprir: escrever, fotografar e registrar todos os momentos da viagem, além de dividir o volante do carro durante muitas horas do dia e da noite. Uma infinidade de paisagens diferentes marcou a passagem pelos estados do Mato Grosso. Quando o sol baixava, a viagem tornava-se mais cansativa e perigosa. A má conservação do asfalto da rodovia e a falta de acostamentos exigia todo o cuidado possível. Os motoristas de caminhão temem viajar à noite por essas estradas, com medo de assaltos, principalmente na divisa com o estado de Rondônia. Muitas horas foram gastas no assento do Land Rover, mas isso era apenas o início. No terceiro dia de viagem, o asfalto precário trouxe Porto Velho. A equipe já havia percorrido 2.400 quilômetros desde a sua saída de São Paulo. Enquanto a balsa atrasava nada menos que 25 horas para sair do porto, um caminhão necessitava de ajuda. Foi uma excelente oportunidade para se testar o guincho elétrico instalado no Defender.
A equipe ainda teve tempo de visitar a antiga estação da estrada de ferro Madeira-Mamoré, conhecer a primeira locomotiva a vapor que chegou à Amazônia e toda a sua história. Esta estrada, cuja construção iniciou-se no começo do século, nunca foi terminada. Ela deveria ligar o Brasil com a Bolívia, e sua saga ficou repleta de conflitos com os índios, doenças tropicais e mortes. De Porto Velho a Manaus, os planos de atravessar a BR-319 tiveram que ser mudados. Esta estrada, que um dia chegou a ser asfaltada, havia desaparecido, simplesmente engolida pela erosão, pela força dos rios e da floresta. A única alternativa agora era descer o Rio Madeira de balsa, cerca de 1.100 quilômetros até Manaus. Este trecho, calculado para durar 2 dias, poderia durar até 10, dependendo das condições do rio. Estas balsas podem transportar até 36 carretas carregadas por vez. A viagem é feita durante dias e noites sem parar, a uma velocidade próxima dos 10 km por hora. O calor é sempre intenso e úmido. Os garimpos flutuantes já foram uma característica marcante no Rio Madeira, mas estão sendo extintos pelo governo. Eles poluem e assoriam o rio. Na época da seca, quando o Madeira está baixo, muitas vezes a balsa encalha nos milhares de bancos de areia que existem no leito. Na porta da bacia amazônica, a paisagem é de tranquilidade e os vilarejos se repetem nas margens do rio. O sol do fim de tarde cede seus últimos raios para uma boa conversa com os caminhoneiros na proa da balsa. As lembranças da família surgem junto com as primeiras estrelas. Aqui, todos estão muito longe de casa. A chegada do Defender e da equipe da Land Rover do Brasil ao Hotel Tropical de Manaus culminou no encontro com a caravana do Camel Trophy, a mais consagrada prova de off-road do mundo. Pela 4ª vez no Brasil, o Camel Trophy, que atualmente é realizado nas diversas florestas tropicais do planeta, saiu de Manaus com destino a Georgetown, na Guiana Inglesa. Durante os 4 dias, a nossa equipe acompanhou os representantes dos 16 países participantes do evento. O Camel Trophy já existe há 12 anos e, em todas as vezes, os veículos escolhidos foram sempre os Land Rover. Neste ano, os modelos utilizados foram o Discovery, que percorreram 1.600 quilômetros nas mais difíceis trilhas entre o Brasil e a Guiana. As primeiras provas especiais aconteceram entre Manaus e Boa Vista.
Nelas, as equipes tiveram que trabalhar arduamente para conquistarem os primeiros pontos desta etapa. Mesmo para as equipes mais experimentadas, trocar as 4 rodas do carro utilizando apenas um macaco inflável pode não ser uma tarefa tão fácil. Principalmente quando isso tem que ser feito após um dia de chuva e contra o relógio. Tanto para o Camel Trophy quanto para os Discoveries, os desafios apenas começavam. Deixando Manaus, a próxima etapa da viagem de 10.000 quilômetros seria novamente pelo rio. Agora, o Amazonas com destino a Santarém, no Pará. A falta de uma linha regular de balsas para Santarém obrigou a equipe a conseguir um apertado espaço para o Defender, em um barco de passageiros. O rio Guamá, totalmente despreparado para este tipo de transporte. Foi necessário retirar o pesado bagageiro do teto do Defender e esvaziar os seus 4 pneus, para que ele coubesse na embarcação. Este tipo de barco pode carregar mais de 300 passageiros que dormem em redes e é muito comum na Amazônia. Seu apelido é Recreio. Para muitas cidades ribeirinhas do Amazonas, o Recreio é o único meio de transporte de passageiros e carga. A viagem durou 2 noites e 1 dia. A tranquilidade das tardes, em plena ambientação da selva, apenas antecipava os trechos mais difíceis da viagem, que viriam com a travessia dos 1.000 quilômetros da BR-163, de Santarém para Sinop, novamente descendo para o Mato Grosso. Santarém, no meio do caminho para Belém, foi uma parada obrigatória. Alter do Chão, a 40 quilômetros da cidade, foi uma agradável surpresa, com suas areias brancas, águas cristalinas e quentes do rio Tapajós. Um local de raro e inesquecível encanto que pouca gente, mesmo os brasileiros, tem a oportunidade de conhecer.
O primeiro trecho, verdadeiramente off-road, se iniciaria só agora. A BR-163 seria o principal desafio, com destino ao Mato Grosso. De Sinop a 800 quilômetros de Cuiabá, a capital do estado, a equipe deixaria a estrada principal com destino à cidade de Juruena, novamente na divisa com o Amazonas. Completo, seria um trecho com 3.000 quilômetros de terra. Depois de viajarem 2 semanas em estradas de asfalto ou a bordo de barcos, a equipe celebrou a chegada do trecho mais penoso da viagem, sem arriscar qualquer previsão quanto à sua duração. Para o Defender, ainda limpo e carregado com quase 1 tonelada, este era o momento de demonstrar as suas qualidades. Mas esta não seria uma prova fácil. Todas as informações colhidas sobre a estrada eram simplesmente desestimulantes. Alguns caminhoneiros diziam que o Defender não conseguiria passar pelos atoleiros e que esta viagem poderia levar semanas. Outros, que diversos garimpos espalhados pela estrada estavam cheios de bandidos oportunistas. A equipe deveria se prevenir contra o cólera, a malária e a todo tempo evitar de acampar à beira da estrada. As histórias falavam também de cobras gigantescas e onças traiçoeiras. O primeiro dia, no entanto, foi tranquilo e nada daquilo que havia sido previsto parecia que iria acontecer de fato. Logo, no entanto, começaram a surgir os primeiros indícios da má conservação da estrada, em forma de erosões ou de perigosas pontes de madeira sobre os igarapés. A primeira noite na estrada foi no vilarejo de Caracol, a 300 quilômetros de Santarém. O hotel simples foi suficiente para uma boa noite de descanso e higiene pessoal. Logo cedo, já se podia notar que a estrada pioraria dali para frente. Iniciaram-se os atoleiros, conforme o previsto, e o Defender começou a entrar em ação. A serenidade dos pequenos rios nesta época do final das chuvas apenas iludia nossos visitantes. Há 40 dias, as águas chegaram a atingir a altura desta ponte. Mesmo tentando consertar os estragos, faltou pouco para o missionário cair dentro do rio com sua Toyota. Se meu nariz que me engana, alguém está cozinhando alguma coisa. Eu senti um cheirinho. O intenso tráfego de caminhões simplesmente havia destruído longos trechos da estrada. Uma armadilha que eles mesmos teriam que enfrentar na volta. As trilhas, formadas pelos pneus, nem sempre davam alternativas.
Nos locais mais altos não havia lamaçais, mas as erosões provocadas pelas chuvas haviam criado outro tipo de obstáculos, em forma de valetas profundas. Algumas pontes não resistiram ao inverno amazonense e ao peso excessivo dos caminhões. As pranchas de madeira deixadas para a travessia do Igarapé estavam cheias de lama e absolutamente lisas. À frente, outro atoleiro. Nesta situação, não havia como desviar. Por várias vezes, o guincho elétrico Warren, com capacidade para 8.000 libras, foi acionado. Nem o melhor 4x4 do mundo conseguiria, às vezes, vencer as dificuldades da estrada. O guincho elétrico é um grande aliado dos veículos 4x4 e dos demais que são obrigados a trafegar em regiões como esta. Sem a ajuda do Land Rover, seria muito difícil este caminhão sair do atoleiro. Seu motor havia parado e ele estava com a partida danificada. Muitos motoristas enfrentavam as dificuldades da estrada. Quando um caminhão quebrava, era necessário retirá-lo do caminhão. Dia e noite, os obstáculos se repetiam. Quando a luz acabava e os mosquitos começavam a atacar, o rugido dos motores dos caminhões atolados ao longe cortavam o silêncio da noite na floresta. Logo cedo, a equipe encontra com um comboio de caminhões. Eles haviam contratado um trator para ajudá-los a atravessar uma série de grandes atoleiros.
alguns espaços a viagem se tornava solitária durante horas a fio. Muitas histórias desta estrada federal perdida no interior da floresta amazônica jamais seriam conhecidas pela equipe da Land Rover. A enorme castanheira permanecia como testemunha silenciosa de uma época distante, quando muitas tribos indígenas ainda viviam por aqui. Agora, a migração vinda do sul do país tentava o futuro, ou simplesmente abandonaria a terra estéril, buscando uma nova maneira de viver. Castelo dos Sonhos é um vilarejo que nasceu de um garimpo e transformou-se em cidade. Ela mantém suas características de cidade pioneira, centralizando o comércio e a economia de dezenas de novos garimpos de ouro na região. Estes estranhos veículos têm o nome de baque-baque e são remanescentes de antigos veículos 4x4, destruídos pelo trabalho. A curiosidade do mecânico da cidade foi satisfeita. O Defender foi criteriosamente analisado e finalmente aprovado para Castelo dos Sonhos. Realidade dourada, perdida nas grandes distâncias do coração do Brasil. O garimpo do ouro ainda é muito forte nesta região. Os produtos vendidos pelo comércio podem ser pagos com dinheiro ou com o próprio metal. As cidades têm sua própria maneira de ser e as suas próprias leis. Já na divisa com o Mato Grosso, as grandes poças de lama começaram a ceder espaço para extensos areiões, cujas erosões podem engolir uma frota inteira de caminhões. Na estreita trilha que restou, é necessário muito cuidado e perícia. Como a BR é
único acesso existente entre diversas cidades e povoados do interior do Pará e Mato Grosso, é natural que exista uma linha regular de ônibus, 4x4 é claro, que passa uma vez por dia. A Serra do Cachimbo e a Cachoeira Grande são marcos que dividem a viagem. O pior trecho já ficou para trás e, felizmente, sem bandidos, cobras e onças. Depois de 4 dias para cumprir os 1000 quilômetros para Sinop, um pouco de arrumação não faz mal a ninguém. No estado do Mato Grosso, a travessia dos igarapés e rios pode ser feita de maneira mais adequada. A lama de alguns meses antes havia se transformado em muita poeira, que invadia o Defender, as malas, tudo enfim. Da estação da Fruta. Então nós vamos ver aí o início da... A viagem com sentido a Juruena seria um triste registro dos limites da devastação dentro da chamada Amazônia Legal. Aqui, o final das chuvas estava claro, assim como a destruição da selva para a retirada da madeira ou formação de pastos para a criação de gado. Estas imensas fazendas dividem o espaço com o que ainda resta da selva. O projeto Juruena, criado pela prefeitura local para lutar contra esta ação desenfreada, representa apenas uma gota no oceano. Mas é um aceno dramático para o resto do país e do mundo, no esforço solitário na reposição do que já foi perdido.
De Cuiabá à cidade de São Francisco, em Minas Gerais, novos trechos de terra e asfalto. Esta etapa cumpriria 8.000 quilômetros de percurso. O Defender estava passando pelo seu mais duro teste efetuado em estradas brasileiras. Na Chapada dos Guimarães, uma parada para o almoço e para desfrutar de suas maravilhosas paisagens. Os cenários brasileiros vão diversificando com os quilômetros rodados. Agora, era a vez de profundos cânions e quedas d'água com 100 metros de altura. Este é o ponto central da América do Sul. Em Brasília, na capital do país, foi a vez de congratulações e fotos, junto à arquitetura mais arrojada das últimas décadas. Já em Minas Gerais, quase na divisa com a Bahia, o primeiro e rápido contato com o agreste. Uma vegetação quase desértica e com outro tipo de devastação. Agora, promovida por milhares de produtores de carvão vegetal. O interior do estado de Minas recepcionou a equipe com o seu mais importante rio, o São Francisco, com seu velho barco a vapor e as famosas carrancas. A antiga Ponte de Ferro assiste a este espetáculo natural há mais de um século. Como uma praia, né? O velho trem já não existe mais e a ponte resiste ao moderno tráfego de automóveis de forma precária e perigosa. A última etapa da viagem cumpriria 12.000 quilômetros, 2 a mais que o planejado. A expectativa agora já era de chegada. Carro e equipe mostraram disposição de sobra, mesmo depois de 32 dias de estrada, subindo o terceiro pico mais alto do Brasil, o Pico da Bandeira, com 2.780 metros de altura. Ele está situado na Serra do Caparaó, na divisa dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. O Cristo Redentor, cartão postal do Rio de Janeiro, não poderia deixar de ser visitado no último estado do percurso. Estamos chegando.
Hello, crazy people. Agora, somente o bom asfalto das rodovias ligando o Rio de Janeiro com São Paulo. Os 400 quilômetros finais. A Serra da Bocaina foi a última paisagem inesquecível antes da chegada noturna na capital paulista. 35 dias haviam se passado e o Land Rover Defender havia cumprido todas as exigências da viagem, trafegando nas piores situações de terreno e nas diversas condições de clima existentes no Brasil, sem nenhuma pane ou sinais de cansaço. Estes foram os primeiros 12 mil quilômetros de um longo caminho que a Land Rover estará percorrendo pelas estradas brasileiras, ou fora delas. Sua chegada ao Brasil vem conquistar um espaço definitivo junto àqueles que desejam um veículo muito especial ou um companheiro confiável, ideal para os grandes desafios e aventuras desta terra.